secretário de Planejamento do Piauí, Washington Bonfim, fez uma análise do último quadrimestre de 2024. O secretário também falou sobre os rumos da economia em 2025. Olha, 2024 foi um bom ano, né, com alguma dificuldade lá no final, talvez em função um certo arrefecimento da dinâmica econômica do próprio país, né, no último quadrimestre. Mas foi um bom ano, né? E a projeção para 2025 é um ano de um pouco mais de aperto agora. Nesses primeiros 3 meses, o cenário internacional, sobretudo, preocupa, porque tem muita instabilidade em relação às medidas do governo Trump. Ninguém sabe bem o que fazer e como fazer, então é melhor ser um pouco mais comedido para tentar fazer esses ajustes. Mas o governo está andando bem e é isso que a gente vai apresentar aqui, o secretário Emílio, né, do ponto de vista fiscal, e eu vou apresentar um pouco do balanço da gestão, que na realidade já foi apresentado na abertura do ano legislativo pelo governador Rafael Fonteles. O Washington Bonfim também falou sobre a reestruturação da dívida. A meta do governo é alongar esses prazos, reduzindo os impactos, reforçando aquilo que foi dito pelo secretário de Fazenda. Vamos ver. Vários estados estão fazendo esse trabalho de reestruturação da dívida. A gente tem uma situação financeira do ponto de vista da nota de crédito, vamos dizer assim, da Secretaria de Tesouro Nacional no ano passado foi B+, ou seja, a gente continua, né, com crédito junto ao governo federal para tomar recursos com o aval da União. Então é um recurso que deve ser bem-vindo em função disso, alongar um pouco o perfil, e não é algo inédito, né? Isso já foi feito em governos passados e é por isso que a gente não tem dívida com a União. Na realidade, toda a nossa dívida é com bancos e é uma das facilidades. O governo federal, por exemplo, renegociou dívidas e com vantagens para todos os estados que são os maiores devedores, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. O que nós estamos pleiteando, e de maneira correta, através da liderança do governador Rafael Fonteles, se a gente não tem tanta dívida assim, por que a gente fica para trás, né? Quer dizer, é punido quem não deve e é beneficiado quem deve? Esse é o nosso raciocínio. Esse raciocínio, esse final, né, do secretário de Planejamento realmente é interessante. O Estado do Piauí trabalhou para evitar dívidas. No final das contas, houve muitos benefícios aos endividados e o Estado do Piauí ficou com as contas pagas e os problemas instalados também. Então, esse é um ponto dentro dessa discussão. Agora, Lívia e Elivaldo, começando por Lívia. Os números apresentados apontaram, né, fizeram um raio-x de quais são os gastos, mas como disse o secretário de Fazenda, eles apontam para o passado, né, para o final de 2024. Isso. 2025 haverá novas medidas, novos meios de se medir o desempenho financeiro do Estado. Um impacto passado e que, de certa forma, possui consequências para o próximo ano e para esse ano que está já em decorrência. E o que 2 pontos que a gente pode destacar, Joelson. Primeiro, a receita ela foi menor do que as despesas. A despesa do ano passado cresceu em 14%. O que isso significa? Que o Estado teve que gastar foi maior do que ele arrecadou. Isso com o impacto, inclusive, também do ICMS, que teve toda a alíquota zerada e teve os seus déficits em relação a essa arrecadação. O outro ponto que também tem que ser destacado, que esse repasse para os municípios e essa busca de viabilizar a distribuição para os poderes, ele vai chegar a pelo menos 2 bilhões de reais, que é do Tesouro do Estado. Ou seja, os gastos que o Estado do Piauí vai possuir, eles vão ser quase iguais às despesas. Então, assim, essa necessidade de investir, que foi destacada pelo governador Rafael Fonteles, só vai ser possível por meio de crédito, porque o Tesouro do Estado não possui esse lastro para investimento, apenas para pagar as despesas. E Elivaldo Barbosa, foi a primeira vez que eu vi os secretários, né, e o governo trazendo um certo ar de preocupação dentro dessa história das contas. Clima parecido, claro, a gente teve situações piores, com a pandemia, na época da pandemia, né, uma preocupação exacerbada como seria o futuro. Mas fora aquele período, essa foi a primeira vez que eu vi um sinal de alerta na fala dos secretários que acompanham a equipe do governo Rafael Fonteles. O problema é que da pandemia para cá, o endividamento do Estado aumentou. E você lembra que mesmo na pandemia, naquele sufoco inteiro que atormentou o país e o mundo, era secretário de Fazenda Rafael Fonteles, o governador, e ele conseguiu foi antecipar
pagamentos, como 13º, folha de pessoal, ou seja, manteve o equilíbrio financeiro. Agora, a situação se torna mais preocupante, por quê? Porque houve um aumento do endividamento, do desembolso financeiro do Estado para o pagamento da dívida, como revelou aqui a Lívia, com base lá no argumento ou na exposição dos secretários, chega a 2 bilhões ano. E veja, Joelson, que há também o componente do dólar. Muita gente pode pensar, não, mas o dólar aumenta, a cotação do dólar pode afetar só o comércio externo. Não, afeta também o Estado do Piauí na medida em que há financiamentos vinculados ao dólar. Então, o impacto, como diz o secretário Emílio, é astronômico. Isso pode sufocar as finanças estaduais. Como o governador Rafael informou hoje mais cedo, é que a meta é controlar despesas para garantir o investimento, mas hoje é controlar despesas para garantir até mesmo o custeio da máquina. O investimento é uma outra lógica que o governo trabalha nas operações de crédito e na reestruturação da dívida, ou seja, alongar o prazo da dívida, pagar menos e sobrar para que o Estado consiga manter minimamente os seus programas de investimentos.